Gente, hoje é segunda-feira, dia do nosso quadro que vem por aí, onde analisamos os indicadores que devem ser divulgados, principais deles, pelo menos, que devem ser divulgados ao redor do mundo e no Brasil entre a terça e a sexta-feira. Sobre essa segunda-feira, nós vamos ter um tema muito interessante, mas um tanto quanto inquietante também. Mês passado, o governo federal divulgou um novo plano de política industrial que eu critiquei muito aqui. Agora chegou a vez de vários segmentos, vários ramos da indústria entrar em contato com o governo para pedir arrego controlando importações. Será que está certo ou está errado? Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, quando as novas diretrizes de política industrial foram divulgadas pelo governo federal no mês passado, eu fiz duras críticas falando que era mais do mesmo. Era o nosso país voltando, em termos de política econômica, ao passado, no sentido de controlar importações, de incentivar setores premiados, que são sempre os mesmos, que têm força política, mas nada que realmente coloque o nosso país para frente em termos de qualificação dos produtos aqui feitos, manufaturados, já que é política industrial, para eventualmente conduzir o Brasil a um patamar superior de comércio global com mais competitividade. Na indústria, isso não vem acontecendo. O que vem salvando o nosso comércio exterior ainda é a agricultura, a pecuária e alguma coisa em termos de agroindústria, mas muito pouco, mas é produtos in natura e semi-elaborados. E agora, nessa semana de carnaval, cada um veste a fantasia que quer. Eu aqui continuo nos estudos Fora de Curva gravando. Eu estou um pouco arredio a essas festas, não, gosto muito do samba, gosto muito do forró, de outros ritmos brasileiros, mas o que nós temos observado na rua, talvez eu esteja ficando velho, mas é uma piora do paladar musical brasileiro. Mas vamos lá, pessoal, eu vou mostrar agora algumas reportagens que me inspiraram a abordar esse tema com vocês. O primeiro veio daquele site Brasil 247, cujo título é Ameaçada pela alta nas importações, indústrias buscam apoio do governo Lula. Nas letras um pouco mais miúda, diz que diversos setores industriais reivindicam barreiras comerciais contra importações chinesas. O grande parceiro geopolítico do Brasil atualmente. Será que isso aí vale a pena? Se nós sabemos que a China se notabilizou ao redor do mundo por práticas desleais de comércio. Mas para pegar e fazer uma medida compensatória a isso, não seria simplesmente porque o preço dos chineses está mais baixo, mas sim que eles estariam de alguma forma subsidiando esses produtos para entrarem no Brasil a um preço artificialmente mais reduzido. E aí eu não sei se é para tanto assim. Alguns ramos da indústria, como a parte de aço, parece que isso realmente está acontecendo, mas de uma maneira geral, eles têm que vender seus produtos para ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro não podem vender com prejuízo. Eventualmente podem proporcionar um déficit em algum setor para dominar o mercado, como eu falei, na questão dos aços. Mas mercadorias em geral não acredito. E aí se fala muito, essa reportagem fala de aumento sem precedentes das importações, pedindo por intervenção governamental. Pessoal, não, mas antes de entrar na minha análise, só mais uma reportagem do Poder 360 nessa mesma linha. Indústria química e surto de importações predatórias no Brasil. Esse setor empresarial, seu porta-voz, que é o aqui, André Passos Cordeiro, afirma que a indústria brasileira está muito ameaçada. É uma afirmação, seria dura e realista, mas um dos setores que tracionam a economia, que seria a indústria química, encerrou o ano de 2023 em meio a um naufrágio de 30,9% no volume de entrada de produtos importados no país. Isso a química fina. Aí, gente, eu vou ter que ver a realidade. O que está acontecendo nas relações internacionais entre o Brasil e o resto do mundo? Não só a China, mas tem que ser o mundo todo. Será que dentro desse clima que as duas reportagens, tanto do Poder 360 como do Brasil 247, ambientam aqui o Brasil, nós deveríamos sim estar com um crescimento de déficit comercial ou pelo menos aumento das importações. E aí o cabeça de planilha aqui, o Eduardo Starosta, resolveu conferir as informações em loco, ver como é que fechou a balança comercial, não a balança comercial, mas as importações brasileiras em 2023 frente a 2022. Primeiro procurei o site de comércio exterior do Brasil, ele estava fechado ou perdia
acesso a ele, isso aí na quarta-feira eu vou descobrir definitivamente, mas existe um portal muito mais interessante que é o International Trade Center, mantido pela ONU, onde as informações estão lá fresquinhas, dá um pouco mais de trabalho para compilar elas, mas eu vou mostrar uma tabela bem interessante para vocês que vai responder a essa incógnita, não incógnita, vai responder ou vai contrapor esse posicionamento de alguns segmentos da indústria brasileira. Olha só, está em inglês, não deu tempo para traduzir, mas segundo o International Trade Center, as importações brasileiras entre 2023 e 2022 caíram nada mais, nada menos do que 11,69%. E daí já põe uma pulga atrás da orelha. Cadê essa concorrência desleal que vem detonando os termos comerciais brasileiros? Lembrando que as exportações no ano passado cresceram um pouquinho, fazendo com que essa forte queda de compras do exterior e alta, não vou dizer elevada, mas muito tímida de exportações, nós fechássemos 2023 com um recorde na balança comercial, que parece que se repetiu em janeiro, não por conta da maior exportação, mas sim pela queda das importações, que é o que está acontecendo. Então, vamos nos centrar. Entre 2023 e 2022, como mostra essa ilustração, essa planilha de cálculo, houve uma queda das importações brasileiras frente ao mundo de 11,69%. Vamos deixar por 11,7% ficar melhor. E aí, isso aí pode ser produtos primários, pode ser produtos semi-elaborados ou industriais. Vamos dar uma olhada onde é que estão as quedas mais significativas. Tem aquela reclamação da indústria química. Vamos dar uma olhada aqui, vou procurar para vocês como foi a performance das importações químicas do Brasil. Olha só, produtos químicos inorgânicos, queda de 32,43%, quase um terço. E produtos químicos orgânicos, baseados na cadeia do carbono, retração de quase 26%, 25,91% para ser exatos. Produtos farmacêuticos, um crescimento até por esse tratamento de pandemia, outros remédios, e fármacos também, de 10,69%. Fertilizantes, que entram na química, retração de 41% praticamente. Ou seja, a química fina, que eu não peguei o detalhe aqui, pode até estar registrando maiores importações, mas o complexo geral da cadeia produtiva, tanto da química orgânica como inorgânica, nós temos retração de importações, e isso significa o Brasil fazendo menos intercâmbio com o resto do mundo, que é uma coisa muito séria, é negativa, especialmente porque o nosso país não está sendo um grande produtor, um grande fabricante de produtos manufaturados. Olha só, para dar outros exemplos de queda das importações significativas. Olha só, vamos tirar fora os produtos agrícolas e minerais. Vamos ver só o que realmente influencia os produtos de maior valor agregado, como é que está a performance importadora do Brasil. Material elétrico, queda de 9,21%, é importantíssimo. Veículos, aumento de 13%, mas aí nós temos as tretas da indústria automobilística aqui, que eu já toquei em vários fora de curva. Fertilizantes, queda de 40%. Nós já falamos sobre produtos químicos orgânicos, retração de 26%. Plásticos e artigos de plástico, que é uma indústria importante no mundo, retração de 10,24%. Produtos químicos miscelâneos, vários produtos químicos, ou em geral, retração de 25%, borracha 7%, mas também destacar crescimento de 15,54% de produtos de ferro e aço, validando então aquela reclamação das siderúrgicas brasileiras, em tese, de que a China sim está fazendo uma concorrência predatória aqui no país. Mas depois, continuando, já falei também, acredito eu, sobre produtos químicos inorgânicos, retração de 32%, cereais não contam nessa abordagem, e produtos têxteis, retração de 11%. O fato é o seguinte, no agregado, repetindo, as importações no ano passado caíram de 11,69%. Então, essa motivação, tipo, temos que fechar o mercado interno para as importações, não vale, pelo menos no agregado. Em situações específicas até pode ser como os do aço. Isso é protecionismo. E protecionismo, o que acontece no nosso país, como a história já revelou por várias vezes? A indústria que pede isso simplesmente está querendo uma reserva de mercado e acaba não evoluindo mais tecnologicamente, pelo menos aumentando a sua distância tecnológica do resto do mundo. Então, vamos ter que reviver o que aconteceu lá no final dos anos 70, início dos 80, quando a informatização do Brasil atrasou muito em relação ao resto do mundo,
mundo por conta de uma tal da lei de informática que privilegiava os produtos aqui dentro produzidos. Isso é uma besteira, gente. Isso aí só vai depor contra a própria economia brasileira, nos atrasando mais em termos competitivos. A própria indústria que pede esse subsídio acaba pagando pato ao cabo de alguns anos, porque as vantagens competitivas dos fabricantes, dos concorrentes do exterior, que evoluem mais rapidamente, crescem de uma maneira tão assintosa que mesmo com toda a proteção que o Brasil, que o governo brasileiro passe a dar, não é o suficiente para evitar que os produtos lá de fora sejam mais desejáveis ou necessários frente às porcarias comparativas que vão se produzir aqui. Gente, é lamentável fazer isso. Se o governo brasileiro comprar essa lorota, comprar essa conversa de certos segmentos empresariais, vai estar fazendo um péssimo negócio, pode até eventualmente incentivar reduzindo impostos, por exemplo, mas cercear, fazer barreira de importação é simplesmente virar as costas porque está se fazendo no mundo de melhor e de mais competitivo, evitando a própria evolução da economia brasileira, o próprio crescimento tecnológico do país. Agora vamos para o quadro que vem por aí. Amanhã, na terça-feira, continua feriado de carnaval aqui no Brasil, não temos indicadores, mas vamos lá para os Estados Unidos ver como é que vai ficar a inflação fechada de janeiro deles. A projeção dos analistas de plantão Yankees é de uma alta de 0,2%, frente a uma inflação fechada em dezembro de 0,3%. Esses percentuais ainda são bem acima dos padrões norte-americanos para a dinâmica de preços. Isso significa o quê? O governo norte-americano, o Banco Central, o Federal Reserve dos Estados Unidos, estava planejando, algumas semanas atrás, começar a encerrar o ciclo de alta de juros e começar a reduzir paulatinamente a taxa básica deles. Pelo jeito não vai acontecer enquanto a inflação não voltar a patamares um pouco mais razoáveis de acordo com os conceitos deles. Para a gente, 0,2% padrão brasileiro está mais que bom, seria motivo sim para continuar reduzindo a nossa Selic, mas não é o caso dos norte-americanos. Depois, na quarta-feira, já que é quarta de cinzas, também não tem indicadores aqui no Brasil, é um meio feriado, as pessoas todas de ressaca por causa do carnaval, por causa dos goró que beberam, da manguaça, então realmente não vai se produzir nada de relevante em termos de indicadores aqui no Brasil, mas os hermanos argentinos vão divulgar a sua inflação mensal também de janeiro, como nos Estados Unidos. Mês anterior, dezembro, finalizando 2023, foi uma alta de 25,5%. Agora vai ter uma sensível redução para 21%. É lógico que isso aí não tem muito o que dizer ainda. 21% ao mês é uma inflação ou uma hiperinflação. Mostra talvez algum indício de alguma política econômica que esteja fazendo com que as pessoas voltem, pelo menos, a não estar tanto em pânico com a relação de moeda e preços, mas é muito cedo para dizer. Espero que essa inflação, essa alta de preço na Argentina continue caindo nos próximos meses, porque aí sim o novo presidente vai efetivamente conseguir ou ter condições para fazer uma política pública mais razoável. Mas é um indício positivo, uma queda de 25,5% em dezembro para 21% em janeiro. E na quinta-feira, sim, aí o dado é brasileiro, vai sair a prévia do PIB do Banco Central de dezembro de 2023, fechando o ano. Segundo as projeções preliminares, que normalmente não se cumprem, é esperada uma alta de 0,55%. Acho que vai ser menor. Eu sei que o ministro Fernando Haddad está esperando bons resultados na economia, especialmente na arrecadação, referentes a dezembro. Mas nós já observamos pelos setores produtivos que a indústria cresceu um pouquinho por conta da extrativa mineral, a indústria de transformação continuou em queda, assim como os serviços, e o comércio varejista ficou estagnado. Então, o IBCBR, prévia do PIB de dezembro, se baseando fortemente no setor produtivo, muito provavelmente vai crescer menos que 0,55% e vai fechar o ano na casa de 2,1%, 2,2%, estou imaginando aqui mais ou menos uma aproximação, e muito longe daqueles 3% projetados ou até prometidos tanto pela FMI como pelo governo federal. Vai ser muito difícil explicar um dado feito pelo Banco Central com toda a consistência do que eventualmente daqui a 1, 2 meses vai sair do fechamento do PIB brasileiro de 2023. Eu quero ver como é que vão montar essa história direitinho.
E finalmente, na sexta-feira, encerrando o Fora de Curva e o quadro que vem por aí de hoje. Antes disso, não esqueça do like, do compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos e da inscrição aqui no canal para quem não é inscrito. Gente, na sexta-feira também nada de muito interessante no Brasil. Voltamos lá para a América do Norte, para os Estados Unidos, com o indicador de construção de casas novas. O que aconteceu com esse indicador? O mercado imobiliário norte-americano vem de uma crise iniciada no final de 2021, se consolidou 2022, 2023 e agora, nos últimos meses, parece estar se arrefecendo e nos permitindo enxergar uma provável situação de recuperação. Os 4 últimos indicadores foram de crescimento. Em setembro, 7%, outubro, 1,9% e novembro, 4,8%. Em dezembro, houve uma retração de 4,3%. Isso nos leva a crer que em janeiro também haja uma retração. Até pode haver e provavelmente ocorra isso. O que está acontecendo, gente? Em primeiro lugar, sim, o mercado está em recuperação, mas sempre quando nós temos um crescimento muito vigoroso no mês, é normal que no mês seguinte haja um arrefecimento, até uma queda compensatória, porque seriam muitas casas novas em construção num período muito curto. Mas também tem um outro fator aqui sazonal dos Estados Unidos. Dezembro e janeiro são meses efetivamente onde o inverno pega pesado lá e a última temporada de frio que está se encerrando agora na América do Norte realmente foi bastante rigorosa. E com o frio, com neve, com chuva, nevasca, tempestade, todas essas coisas, fica muito difícil construir ou iniciar uma construção. Então, talvez sim, o indicador de janeiro de casas novas, construção de casas novas nos Estados Unidos, seja negativo, mas não dá para garantir. O indicador está muito instável. Espero que seja crescimento, pelo menos a partir de fevereiro ou março, que o crescimento se restabeleça nesse mercado, que é importantíssimo para o Brasil, que exporta para aquele país, além de madeira elaborada, MDF, muitas esquadrias, material de construção e outras coisas que impactam sim no dia a dia de várias cidades aqui do nosso país, com esse mercado externo bastante rico. Gente, por hoje era isso. Espero que cada um de vocês tenha uma excelente continuidade do carnaval, uma ótima semana, com muita realização, muito lucro, muito aproveitamento dos dias, tanto em festas como em negócios. Deixo aqui meu até breve. Um abraço a cada um de vocês. Tchau, gente.